Você sabe a diferença entre valor venal e valor de mercado? Sabe quando você vai fazer uma declaração de TCMD, se você pode utilizar aquele valor que consta lá da certidão de valor venal da prefeitura ou se deve colocar um valor superior? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal do Estado de São Paulo, especialista na fiscalização do ITCMD. E hoje você vai entender de uma vez por todas como você deve se portar em relação a essa polêmica que muita gente não entende ainda hoje. Eu diria até que diante das diferenças que há de tratamento entre um estado e outro, é até difícil que esse tema fique, digamos, pacificado, porque ele de fato vai ser tratado de forma diferente de acordo com o estado em que você está. Tudo bem? Então vamos lá, eu vou usar aqui um material de apoio para orientar esse nosso encontro, que vai ser bem curtinho, mas vai ser de muito valor para que você deixe de fazer parte dessa grande multidão que não consegue entender qual valor usar em que momento. Tá? Então, a gente tem que entender primeiro, e eu não estou aqui para ficar me prendendo na teoria, não é essa a ideia, mas para entender realmente a gente tem que saber o que significa valor de mercado. Valor venal, melhor dizendo. Ou seja, entendendo o termo. Se você digitar aí no Google valor venal significado, você vai achar exatamente isso aqui. Foi o que eu fiz, tá? Porque eu não quero trazer nesse primeiro momento um significado para você de discussão doutrinária. Não é esse o meu objetivo aqui. Eu quero que primeiro você entenda o que é valor venal, para depois você entender o que eventualmente esse termo traz para a gente como significado. Então, o valor venal, por definição, a semântica dele traz que valor venal é valor de mercado, valor de venda. Tá? Então, esqueça o termo que você já associa automaticamente, e isso é errado, na sua cabeça, a certidão da prefeitura, valor venal da prefeitura. Não, esqueça isso por enquanto. Tá? Valor venal é, por exemplo, quando você abre um jornal, né, indo aí a moda antiga, para ver classificados, e você encontra bens à venda com valores de mercado, com valores venais, valores de venda, tá? Então, temos esse primeiro ponto em que entendemos o que significa valor venal. Agora que você sabe o que é o valor venal, nós passamos a um segundo ponto, que é entender a confusão que esse valor, que esse termo traz para os operadores de direito, tá? Porque, sim, as pessoas se confundem, as pessoas eventualmente são melhores em uma área do direito do que em outras e acabam entendendo incorretamente e isso tem consequências práticas, tá? Mas, o que você precisa saber aqui, nesse primeiro momento, agora que você já sabe o que significa, você já sabe o que é valor de mercado, agora você precisa, e uma vez que nós estamos falando de incidência tributária, qual é a nossa referência maior em um Estado democrático de direito? É a lei, princípio da anterioridade, princípio da legalidade, né, especificamente que a gente vai falar aqui agora. Você precisa, para que haja incidência tributária, né, passando de forma muito rápida, você precisa da definição de um fato gerador, a definição da alíquota e a definição da base de cálculo. Quando a lei faz isso, ela usa o quê? As palavras, normalmente ela não cria palavras, ela usa palavras que já existem. E aí, a lei usa qual palavra? Valor venal. E aí começa a briga, tá? Porque a lei, e nós vamos ver aqui, porque eu trouxe exemplos, alguns poucos exemplos, né? Porque não dá para a gente discutir, analisar o exemplo de cada um dos estados, mas aí que surge a confusão. A lei, ela trouxe valor venal, ela falou que o imposto incidirá sobre o valor venal, ela falou que o imposto incidirá sobre o valor venal definido pela prefeitura, ou ela falou que o imposto incidirá sobre o valor venal, que é o valor definido numa pauta X. Você entende onde eu quero chegar? Existe o termo valor venal, que é o significado. Existe a certidão da prefeitura que usa o termo valor venal, mas que, por regra, ela faz uma definição de uma pauta de valor que não tem nada a ver com o valor venal de mercado, mas ela chama aquilo de valor venal. E existe a regra que traz a referência de incidência tributária.
E essa regra, ela também usa o termo valor venal. Então, no meio dessa confusão toda, o que você precisa entender para não confundir e entender qual termo você realmente, ou melhor, qual valor você realmente precisa usar? Você vai, por um momento, ignorar essa confusão de termos, porque você já entendeu a esse ponto que ela existe, e você vai olhar para a regra de incidência tributária e entender o que a regra de incidência tributária está falando. Se a regra de incidência tributária está falando que incidirá sobre o valor venal, que é definido pela prefeitura, ponto. Ela está dizendo que, para fins de aplicação dessa lei, é o valor da prefeitura. Não interessa se esse valor está abaixo ou se está acima. A regra de incidência tributária definiu isso. Você percebe? Você entende que a gente sai do significado do que é valor venal para entender a confusão que as pessoas fazem com isso e terminar no quê? Tá, você entende valor venal uma coisa, você outra, e a lei? O que a lei fala? O que a lei diz para mim onde deve incidir, quanto eu devo recolher? Pronto, se você seguir essa regra de incidência tributária de forma correta, acabou, você não vai ter problemas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, poucos, acho que eu trouxe 3 exemplos aqui, tá? E aí eu coloquei, é termo constante da lei dos estados. E aí onde começa a confusão, né? Eu falei para você também. A lei 10.705 de São Paulo, artigo 9º, a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou do direito transmitido expresso em moeda nacional. Você percebe que ele está falando valor venal do bem? Aí eu te pergunto, qual o valor venal de uma conta corrente? Qual o valor venal de um automóvel? Qual o valor venal de ações? Você entende? Você entendeu o que significa valor venal? Que valor venal não necessariamente está ligado a um bem imóvel? Valor venal é valor de mercado, tá? Isso por definição. Mas vamos continuar, vamos chegar no que nós conversamos aqui no começo, que é o quê? Tá, eu entendi, mas o que a lei está dizendo que é? Vamos lá. Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou do direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação. Aí tá. Aí você deve estar pensando assim, mas você está querendo me convencer a fazer o que o fiscal acha que é o correto. Não, eu vou te explicar justamente a discussão em torno desse dispositivo. E como acontece essa discussão no estado de São Paulo, acontecerá em outros lugares, e você vai botar na balança se você quer brigar, se você não quer ter dor de cabeça, vai pagar o que o fisco quer. Aí a escolha é sua, tá? Não estou aqui para convencer ninguém de nada. Estou aqui para tentar facilitar o seu entendimento em relação à regra do jogo, né? Que se é que dá para a gente usar esse termo, porque cada hora a regra é uma. E você vai escolher o melhor caminho, tudo bem? Para a sua situação, para o seu cliente, vai avaliar a urgência do seu cliente. Tem pressa para vender aquele bem? Não tem pressa para vender aquele bem? Como é que está a jurisprudência no meu estado? Tudo isso você vai levar em conta e vai adotar a sua melhor linha de ação. O que acontece se aí no seu estado tiver uma definição nesse sentido? O TJ do seu estado, ele pode, apesar da lei dizer, e eu não estou querendo aqui discutir, não estou querendo mudar a jurisprudência, nada disso. Para os fins que trata essa lei, considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão. Tá? Ele está dizendo que o valor venal é o valor de mercado. Só que o que acontece? É possível, como acontece aqui em São Paulo, que você tenha decisões do Tribunal de Justiça falando assim, não, valor venal não é valor de mercado. Valor venal é o valor definido, no caso do bem imóvel, é o valor que consta lá da certidão da prefeitura. Não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado isso. O meu ponto aqui não é convencer você de que A ou B está certo. Eu estou querendo te mostrar que isso pode acontecer no seu estado e você vai ter o seguinte problema, que é o que a gente tem aqui em São Paulo. A lei que vincula a atuação do fiscal falou que valor venal é valor de mercado. Então, eu, como fiscal, tenho a obrigação de cobrar o valor de mercado. O tribunal fala, não, negativo. Quando trouxer para mim, valor venal é valor da certidão da prefeitura e ponto final. Eu nem discuto mais. Você entendeu isso?
tá? Então, olhe a lei do seu estado e procure a posição do seu tribunal, tá? Para que você possa, dentro desse contexto, fazer a melhor escolha para o seu caso, para o seu cliente. Só encerrando essa parte aqui de São Paulo, que eu estou usando porque é normal esse tipo de redação. Aqui em São Paulo, e você vai ter que ter esse cuidado também no seu estado, nós estamos ganhando, né? Eu digo nós porque é uma decisão pró-fazenda do estado, tendo decisões em que o juiz fala assim, em termos práticos, beleza, você não, o valor venal, porque tem um outro trecho da lei que fala que o valor de IPTU é o valor mínimo. E aí qual é a tese da Fazenda, né, da PGE, que é o representante do Estado perante o Poder Judiciário? Fala assim, não, é um valor mínimo, eu quero ter o direito de arbitrar e apurar o valor de mercado. E aí existem várias decisões do STJ recentes que estão falando, realmente, se houver um procedimento de apuração desse valor de mercado, a base de cálculo ela pode sim ser maior do que o valor venal que é definido pela prefeitura. Ou seja, não é que o TJ passou a concordar com a gente em relação ao termo valor venal. Ele continua achando que é a prefeitura, que é o valor definido na prefeitura. É que ele falou assim, pode arbitrar. Realmente eu reconheço a sua competência para realizar um procedimento de arbitramento, que nada mais é do que a apuração por meio de pesquisa de mercado para definir um valor acima do constante do valor das prefeituras, que muitas vezes é defasado, e mais compatível com o valor de mercado. Tá? Vamos agora ver o que traz a legislação do Rio de Janeiro. Mais um exemplo aqui. O que acontece? Eu trouxe direto a resolução porque a lei do Rio ela fala que a base de cálculo de bens imóveis será definida em resolução e tal. Então ela joga para um ato infralegal, tá? E esse ato é a resolução. Vamos ver aqui. No Rio de Janeiro, né, o imposto ele é chamado de ITD, tá? Então, mas isso é pouco importante. Artigo 5º, a base de cálculo do ITD para a transmissão de bem imóvel ou direito a ele relativo será apurado mediante aplicação de índices multiplicadores registrados no sistema corporativo do imposto. O valor venal fixado sobre o valor venal fixado para o lançamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, quando se tratar de imóvel urbano ou direito a ele relativo. Os índices que trata o caput são associados aos bairros, distritos, regiões administrativas ou zonas de aglomeração urbanas ou rurais específicas, que integram em sua área de atuação e, bem assim, as situações ou casos especiais que justifiquem a adoção de índices próprios. Aqui ele falou de... urbanas ou rurais, porque o inciso 2 foi omitido aqui por mim, tá? Para deixar o material mais enxuto. O que acontece? No estado do Rio, o que ele fez? Isso, para mim, é uma legislação que causa menos confusão. Você usa o IPTU, tudo bem, a lei já está dizendo que é para usar o IPTU, só que, como eu sei que esse IPTU muitas vezes ele é defasado, então eu vou aplicar um multiplicador nele para deixar ele razoável, tá? Então, veja que no Rio de Janeiro a redação já é absolutamente diferente da de São Paulo, tá? E aí a gente tem aqui o artigo 6º. Sempre que disponível em consulta pública, será adotado para fixação da base de cálculo em substituição à aplicação dos índices previstos no artigo anterior, o valor venal atribuído ao imóvel por prefeitura para o cálculo do imposto de transmissão intervivos municipal. Olha aí que maravilha. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que quando tiver, em termos práticos, né, quando você conseguir tirar do site o ITBI, o valor de ITBI, tá? Ele vai ser utilizado em substituição ao artigo 6º. Isso aqui, agora eu entro no campo do palpite, é porque o ITBI, ele é mais real do que o IPTU, tá? E aí são discussões políticas que fogem aqui ao nosso objetivo, mas
ele costuma ser um valor muito mais factível do que a tabela de IPTU, que é muito normal ser absolutamente defasada. Aqui na nossa jurisdição tem alguns municípios, aqui na região de Marília, que você chega a ter uma tabela, valor constante da tabela de IPTU, que às vezes é 20% do valor de venda daquele bem, que seria o valor venal, conforme nós já aprendemos aqui no começo do vídeo. Tá? Vamos em frente. Minas Gerais. A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito recebido em virtude da abertura de sucessão ou de doação, expresso em moeda corrente nacional e em seu equivalente, o FENG. O FENG é uma unidade fiscal, né, estadual, os estados adotam isso aqui, não vem ao caso agora. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, considera-se valor venal, olha aí, ele falou que é valor venal, o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura, da sucessão ou da avaliação ou da realização do ato ou contrato de doação, na forma estabelecida em regulamento. O que ele está falando aqui é o seguinte, eu estou usando o termo valor venal e eu estou dizendo o que é o termo valor venal. Uma redação muito parecida com a que a gente viu para o estado de São Paulo. Tá? E aí eu não vou repetir a discussão porque, né, não há necessidade. E aí temos o decreto. A base de cálculo do ITCD não será inferior ao valor de 1. Fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana em se tratando de imóvel urbano ou de direito a ele relativo. Ou seja, ele colocou o IPTU como um valor mínimo. É basicamente o que a legislação paulista faz e muitos outros estados também repetem. Tá? Então, chegamos aqui, eu passeei por diferentes hipóteses de legislação para te mostrar que você deve conhecer a realidade do seu estado. E essa realidade não é só você dar uma olhadinha na lei e ver o que consta lá. É você dar uma olhadinha na lei e ver o que consta lá. É você ver o que o TJ do seu estado, caso tenha briga, o que o TJ do seu estado pensa sobre a atuação do fisco aplicando aquele dispositivo e a realidade do seu cliente. Por quê? Se o seu cliente precisa dispor do imóvel para ontem, o que você vai fazer? Você vai brigar no administrativo? Você vai entrar com mandado de segurança? Entendeu? Aí entra o seu papel de advogado para você bolar uma estratégia que se adapte à realidade do seu cliente, seja essa estratégia de uma estratégia combativa ou de aceitar, fazer o pagamento e brigar depois, aí a discussão é outra, tá? Mas o primeiro passo é você conhecer a realidade dessa situação, né, que estamos falando aqui hoje de base de cálculo de imóveis, aí no seu estado, tá? Vamos aqui trazer aqui de novo. A base de cálculo é fixada por lei. Qual a base fixada em cada um dos casos? Então, pessoal, isso aqui nada mais né, vou reforçar o que eu falei lá no começo. É que valor venal é isso? Que não sei o que lá. É que o fiscal acha que não sei o que. É que o juiz não sei o que lá. O que fala a lei? O que fala a lei? Tá? Essa é a primeira referência. Claro, né, eu não vou ser aqui, não vou tentar tapar o sol com a peneira dizendo que, né, no nosso país a segurança jurídica é péssima em vários aspectos. Mas nós tendemos a nos dar um pouco melhor se nós adotarmos o caminho, né, de adotarmos primeiro a referência legal e pautarmos a nossa atuação por aquilo ali. Você pode cair num outro juiz que tem um entendimento virado, aí são outros 500, tá? São casos a que todos estamos sujeitos e paciência, né? Faz parte do jogo. Mas a primeira coisa, né, é você entender de verdade qual a base que está sendo fixada no seu estado. É uma base que você vai colocar no sistema, porque existem estados que você coloca o valor no sistema. Aí vai ter estado que você coloca o CEP, o sistema já dá o valor para você. Entendeu? Então, muitas realidades diferentes e você tem que saber qual é a sua. Tá? Vamos aqui. Jurisprudência sobre o tema. Aí eu trouxe uma de São Paulo. Mandado de segurança, recolhimento de TCMD, base de cálculo, valor de referência do ITBI, utilizado pela municipalidade. Entre parênteses, valor de mercado, inadmissibilidade, adoção do valor venal do IPTU lançado no exercício, reexame necessário desprovido. Isso aqui, basicamente, é o seguinte, o Estado
tentando utilizar a referência do ITBI para fins do pagamento do imposto do ITCMD. Mas você viu a legislação de São Paulo, que foi a primeira que a gente viu ali, não há essa previsão, diferentemente da do Rio, que diz que quando for público pode acontecer, pode ser utilizado, tá? Então, eu estou trazendo isso aqui, dependendo do lugar onde você atua, isso aqui é só para você entender que realmente cada estado vai ter a sua regra. Tributo, ITCMD, imóvel urbano, base de cálculo, valor venal utilizado para cálculo do IPTU, possibilidade. A base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor venal do bem na data da abertura da sucessão. Aí aqui a gente fica se perguntando, né? O que essa magistrada considera valor venal, né? Provavelmente ela entende valor venal como sendo o valor constante do IPTU. TJRJ, e eu trouxe aqui algumas súmulas que até a maioria delas não tem a ver com o nosso assunto de hoje, mas eu trago justamente porque eu quero estimular que você conheça como acontece no seu estado, tá? Procure como acontece no seu estado, entenda a briga em torno do tema, caso ela exista, para que você possa prestar um serviço melhor possível, tá? Se esse vídeo te ajudou, a gente pede que você deixe a curtida aí, ajuda bastante a ranquear o nosso vídeo. Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui. Nós somos abertos aí a qual tema, né, que você quer que seja abordado, né? Falamos sempre aí sobre inventário e os temas que estão sempre rondando, né, a sua realização. Então a gente é aberto aos temas que vocês queiram ouvir. Ficou alguma dúvida? Deixe aqui no vídeo. A sua dúvida não vai deixar de ser respondida, tá? Todas elas terão resposta. E eu faço o convite para que você nos acompanhe no Instagram, @modoadvogado. Lá eu sou fiscal, como me apresentei no começo, em dupla, né, junto com a Ana. A Ana é advogada em Minas Gerais. Ela é advogada especialista na área de sucessões, né, atua com inventário, atua com regularização de imóveis também. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do nosso perfil lá, tem muita postagem, muita informação legal. E diariamente a gente tira dúvidas que são enviadas lá para a gente, né? Os colegas que às vezes estão em algum aperto, alguma duvidazinha prática que não tem livro para procurar, a gente tem que trocar uma ideia com alguém que está trabalhando com isso diariamente. Aparece lá que você vai gostar com certeza, beleza? Se inscreve para que semana que vem você não deixe de perder o próximo vídeo, tá? Um abraço e até a próxima oportunidade.